A dica de hoje é como investir com poucos recursos. Dinheiro é um dos aspectos fundamentais de qualquer empreendimento e é sempre uma enorme dor de cabeça para o empresário, né? De onde eu vou conseguir o dinheiro? Como é que eu vou conseguir capital de giro para conseguir fazer com que o meu negócio deslanche? Como é que eu vou conseguir montar a escala? E o importante é relaxar no primeiro momento e entender que você consegue fazer muita coisa mesmo com recursos muito finitos. Depende um pouco do setor onde você está, mas vamos dizer que você quer apresentar um bem novo, um serviço novo. Você pode começar fazendo, por exemplo, um protótipo do que você vai querer fazer. Você vai pegar esse protótipo e vai mostrar para amigos, para familiares, para talvez um eventual investidor, que você vai conseguir, via esse protótipo, entender qual é a reação de uma potencial cliente ao seu produto, ao seu serviço. Vamos pegar um caso talvez um pouquinho mais claro, que é algo que vem muito na cabeça das pessoas. Vou fazer bolo em casa. Quase todo mundo tem uma cozinha em casa e se você quiser entrar nessa área de alimentação, você vai começar fazendo bolo em casa. Todo o material que você precisa está em casa. Os ingredientes que você usa e vai usar na sua receita são ingredientes que você usa no seu dia a dia. Então é muito simples passar do que você já está fazendo cotidianamente, corriqueiramente no seu dia e você vai fazer isso para agora uma pessoa fora do seu círculo imediato, do seu apartamento. Você vai criar um bolo, por exemplo, para um amigo, para um colega de trabalho, para outra pessoa, e você vai ver que pegando essas pequenos ingredientes, fazendo um teste, aí você vai fazer o primeiro teste, você vai ter uma reação. Aí a segunda você vai ver, não, tem que ajustar aqui ou ali. Você vai refazer a receita, um segundo protótipo. Aí você vai apresentar esse segundo protótipo a esse amigo, a esse colega de trabalho e você vai julgar a reação. Ah, foi bom, não foi tão bom? Aí você vai, tem que ajustar mais um pouquinho. Aí você vai voltar a fazer um terceiro bolo, vai ser um terceiro protótipo e você vai apresentar isso novamente e fazer isso repetidas vezes até chegar ao que exatamente você quer. E o exemplo pode parecer muito simples, né? Você está montando um bolo em casa, mas muitas vezes para pequenos empreendimentos é assim que você começa. Você começa em casa, começa no local, inclusive algumas vezes no próprio local de trabalho, com uma ideia nova que você vai tentar apresentar alguma coisa nova para o mercado. E agora, depende também, como eu afirmei antes, que depende do contexto que você está inserido, depende do setor que você está apresentando. Se você está querendo criar uma empresa dentro de uma empresa que, por exemplo, você já é contratado, então você vai criar um empreendimento novo para a empresa que você contrata, então os recursos já vão vir da empresa mãe, então isso vai facilitar. Se você está querendo entrar, por exemplo, no comércio, você consegue, já começando com poucos recursos, com uma lojinha dentro da sua própria casa, para testar. Aí você vê que isso está funcionando, você tem uma boa opção de negócio, uma boa empresa que você pode testar, aí a gente passa para a próxima etapa, que é aí realmente conseguir recursos. Porque inevitavelmente, em algum momento você vai precisar de dinheiro, seja para aumentar um pouco a escala, seja para conseguir máquina específica, instrumentos específicos, software específico, o que seja que você está tentando montar, você vai precisar de um pouquinho de recurso. No início, a não ser que você esteja num ambiente muito específico, por exemplo, numa universidade, você tem acesso a fundos específicos de universidade. Se você trabalha com tecnologias de ponta, tecnologia de software, tecnologia de biotecnologia, você tem pessoas que são especialistas em capital, geralmente anjos, investidores, que vão colocar dinheiro para ver você pegar essa ideia que você já prototipou e aumentar a escala, começar a testá-la e conseguir avançar um pouco nesse sistema de prototipagem. Mas muitas vezes, com a maioria das pessoas que vão entrar num comércio próprio, num serviço próprio, numa ideia nova, tem pouco acesso a recursos especializados. Então o que você faz? Você sai atrás, você tem a opção de usar seus próprios recursos, né, uma poupança que você tem, ou você pode pedir para amigos, para a família. Esse é um passo muito delicado de qualquer empreendedor. Esse início é muito difícil, porque você pedir dinheiro para as pessoas é algo que requer tato, é algo que requer uma certa malemolência em relação a quem você vai pedir,
para deixar muito claro que os recursos são usados para um fim de empresa, né? A pessoa vai pegar dinheiro que é suado e vai apresentar, vai dar para você poder começar a colocar alguma coisa no mercado novo, que pode ou não dar certo. Então, é dinheiro que você pega com expectativa de receber, devolver depois, mas pode ser que você não consiga. Então, quando você vai pedir dinheiro, tem que ter um pouquinho de tato, saber com quem você vai pedir esse dinheiro, sabendo sempre que a sua ideia pode dar errado ou pode dar certo. E é importante que você comunique isso à pessoa que você vai pegar empréstimos. Na área de empreendedorismo, é quase impossível, se você tem um negócio próprio, não passar por essa fase de ver se você consegue, se não recursos próprios, tem gente que coloca a casa como garantia de um empréstimo no banco, tem outras pessoas que vendem o carro para conseguir um negócio novo, você pode pegar dinheiro dos amigos. Essa fase é bem delicada, mas é o que você consegue fazer. Mas antes de tudo, então, você começa primeiro muito pequeno, com protótipos, com um teste que você faz em casa, no seu ambiente de negócio, com muitos recursos muito pequenos que você tem guardados. Aí, quando você já está satisfeito com a ideia, que você tem certeza é isso mesmo que você quer fazer, você avança para a próxima etapa, que é pegar dinheiro emprestado. Você pega de amigos, familiares, ou pega usando recursos próprios que você dá para garantia, para pegar um empréstimo talvez um pouquinho mais vultoso para o banco. Aí, com essa escala maior, é que você consegue realmente iniciar um empreendimento de maior escala, mesmo que pequeno, e começa a avançar na sua ideia e começa pouco a pouco a estruturar a sua empresa, eventualmente contratar uma pessoa a mais, eventualmente buscar um ponto físico de negócio e sempre tendo em mente que o dinheiro que os seus amigos ou que você mesmo colocou no seu negócio, ele tem que eventualmente devolver. Então você precisa montar a sua empresa de tal maneira a sempre guardar um mínimo de gordura, porque essa gordura vai garantir que as pessoas que acreditaram em você, se os recursos não foram todos seus, vão retornar o que é deles. Mas é um negócio realmente muito sensível. Quando você passa dessa etapa de, eu peguei uns recursos próprios, aí depois eu fui para uma escala um pouquinho maior, peguei recursos de outras pessoas, agora já tem uma escala, aí você parte para a próxima etapa, que é pegar recursos de bancos, de instituições financeiras maiores. Mas isso pressupõe que você já tenha um espaço consolidado, que você já tem tudo estruturado. Obviamente, vão ter momentos na vida de qualquer empreendedor que você está tão apertado que você precisa dar um lance desesperado e pegar um empréstimo de banco de maneira desesperada, de taxa de juro alta. Isso não é recomendado, mas a gente sabe que vai acontecer muito mais facilmente do que as pessoas imaginam. Então é o momento de você realmente refletir naquele momento se é isso mesmo que você consegue fazer, quer fazer, se você tem suficiente fé na sua ideia para garantir que o que você vai pegar de empréstimo no banco naquele momento vai ajudar os objetivos do seu negócio de tal maneira a que esse seu negócio cresça o suficiente para conseguir não somente pagar de volta os juros e o principal, mas também garantir a sua própria substância. A dica de hoje é como montar um bom plano de negócio. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um plano de negócio. E, em sua essência, um plano de negócio é a maneira como você vai levar uma ideia sua para o mercado. O que você vai vender, para quem você vai vender, como você vai vender e quais serão os custos para você conseguir vender e os resultados na forma de receita. Agora, um plano de negócio tradicional é um documento razoavelmente extenso que vai detalhar essa ideia com itens e subitens em diferentes dimensões do negócio. Para quem é muito organizado e gosta de fazer esse tipo de documento, é um ótimo exercício para você começar a entender
como você quer estruturar seu negócio, que conforme você vai escrevendo o texto, vão surgindo perguntas que você percebe que merece uma resposta e você vai pensar sobre essas respostas e colocar no texto. Só que escrever um texto tão extenso pode ser algo muito demandante, tanto em tempo quanto em recurso, e não muitas pessoas vão querer realizá-lo. E muitas vezes o plano de negócio ele é muito específico a determinadas situações em que uma pessoa que quer colocar dinheiro ou quer avaliar a sua ideia vai querer um documento formal para estudar. Na maioria das vezes, o plano de negócio ele vai servir para você mesmo, como um exercício próprio para entender se sua ideia é ou não viável, como você precisa ajustá-la de tal maneira a fazer com que sua ideia tenha a maior chance possível de sobreviver ao mercado. Então, você tem várias ferramentas, algumas mais complexas, outras mais simples, que servem também como um plano, alternativas ao plano de negócio. Vamos usar um exemplo que é muito comum, que é o Canvas, que é um documento muito simples, muito mais visual, porque nesse documento você não detalha com grande extensão as suas ideias, suas diferentes dimensões. Ele serve para você ver de maneira rápida como é que vai se dar essa estrutura. Então, você vai responder a primeira pergunta do seu plano de negócio, que é o que eu vou vender. Pode ser um bem, pode ser um serviço, pode ser uma plataforma, pode ser várias coisas diferentes. E é nesse momento que você se pergunta a sua pergunta mais importante, que é o que eu quero fazer da minha ideia, como é que eu quero estruturar essa ideia, o que ela vai ser. E é o momento em que você tem as maiores sacadas de inovação, porque no fim o que você quer oferecer ao mercado não é especificamente um bem ou um serviço, você está querendo resolver o problema de um cliente seu. Vamos usar um exemplo muito corriqueiro, um corte de cabelo. Um barbeiro, ele vai oferecer um corte, ele não oferece um corte de cabelo, ele oferece a chance do cliente se sentir melhor a respeito dele mesmo, porque está com um corte de cabelo muito melhor, está se sentindo bem porque o cabelo dele está bonito. Você oferece não um corte, você oferece essa possibilidade de beleza ao seu cliente. E ao entender que você está resolvendo necessidades do mercado, é que você começa a fazer as primeiras perguntas importantes, que são: como é que eu posso melhor resolver essa necessidade do cliente? De qual maneira eu consigo fazer isso? E é também nesse primeiro exercício que você começa, quando você não tem muitas ideias, eu quero empreender, mas eu não sei o que fazer, que é você começar a procurar necessidades. No dia a dia, você vai perceber que você está sempre com vontade de fazer alguma coisa, que tem alguma coisa que não está muito certo, e que você talvez possa, oferecendo algo, resolver a sua vida, mas também não somente resolver a vida de você, mas também resolver a vida dos seus amigos, seus familiares, de outras pessoas que também enfrentam o mesmo problema. De novo, você pega um exemplo muito corriqueiro de alimentação, você não está só oferecendo um pão, por exemplo, você está oferecendo a possibilidade da pessoa satisfazer uma necessidade fisiológica, que é a fome. Como você vai fazer, aí é que está uma grande sacada de inovação. Você está resolvendo a fome, beleza, mas o que eu quero realmente oferecer para saciar essa fome? É algo mais complexo? É algo mais simples? Talvez seja algo diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então a primeira pergunta que você vai colocar é: o que eu quero oferecer? Aí a segunda pergunta que você faz é: a quem eu quero oferecer? Geralmente a gente divide clientes, o pessoal vai colocar clientes de acordo com a faixa de renda. Mas isso não é um exercício muito interessante para você. O que você quer saber é quais são os tipos de cliente que eu tenho. São clientes que são próximos a mim, são clientes que eu não tenho nenhum contato, talvez, são pessoas que são universitárias, são pessoas que são professores universitários, são de realidades totalmente distintas, são clientes que são trabalhadores, que estão sempre com muita pressa, num centro comercial, ou são pessoas que ficam em casa cuidando do lar, então tem um pouquinho mais de tempo, são pessoas que têm família, talvez estejam só. E nesse segmentação, você perceber quais são as características do seu cliente, é que você responde a segunda pergunta: eu tenho um bem ou um serviço que eu quero vender, e esse é o tipo de pessoa que vai querer o meu bem ou o meu serviço. A terceira pergunta que você faz é: como é que eu vou trazer esse bem ou serviço ao meu cliente? Então você tem
várias opções, né? Você tem uma loja física, é um exemplo, você pode vender pelo correio, pode vender por plataforma já existente, tipo Amazon, que oferecem a possibilidade de você chegar ao seu cliente final. Nesse aspecto de você perguntar como é que você distribui o seu bem, é que você vai conseguir entender já uma estrutura melhor do seu negócio. Você já tem uma ideia, você sabe quem é o seu cliente em potencial e você já sabe como é que esse bem vai chegar até o seu cliente. A próxima pergunta que você faz, ligada à anterior, é como você vai conseguir fazer com que esse cliente saiba que o seu bem ou o recurso existe. De vez em quando, apenas uma loja física é suficiente, porque tem muito tráfego de pessoas. Mas o que acontece se você está num ambiente um pouquinho mais afastado, onde não tem muito tráfego de pessoas? Você tem a opção de rede social, panfletagem, marketing boca a boca. Tem várias opções diferentes para você conseguir resolver esse problema de como você vai atingir o seu consumidor. A próxima pergunta é quanto isso tudo vai custar. E aí é que é um grande desafio, é saber entender quais são os custos do seu negócio. E nesse aspecto você precisa ser muito conservador, no sentido de garantir que você saiba tudo que você vai gastar para conseguir não somente produzir o bem ou comprar o bem, se você for revendê-lo, e os custos necessários para levar esse bem ao consumidor, e fazer todas as ações necessárias para o seu consumidor entender onde está esse bem. Então, todo o custo necessário para captar este cliente. E, finalmente, a última pergunta que você vai fazer qual é o que eu posso esperar de retorno nesse empreendimento. E aí vai outra coisa interessante, que é como você começa a precificar o seu bem, porque você já tem os custos, então você já sabe que chegando a o cliente, você vai ter esses custos de logísticas, de insumos, de marketing, os seus próprios custos como empreendedor, e você vai ter uma ideia de quanto você vai precisar custear, precificar esse bem ou esse serviço para conseguir eventualmente pagar tudo isso e ter um pouquinho de lucro para investir no negócio e para fazê-lo crescer. Então você responde a essas perguntas do que eu quero vender, quais são meus clientes, onde eu vou vender ou como eu vou vender para esses clientes, como eu vou saber, como eu vou trazer esses clientes para o meu negócio, quanto isso tudo custa e quanto eu vou receber. Respondendo essas perguntas, você tem um plano de negócio. E esse plano, sendo importante para você, você usa a ferramenta que mais lhe convém. Em alguns casos é uma ferramenta mais simples, porque você consegue alterar certas coisas, porque o plano de negócio essencialmente é um exercício entre você e você mesmo, ou talvez entre você e o seu sócio, para ver qual é a melhor opção de trazer essa sua ideia para o mercado. O que a gente precisa ajustar aqui, ajustar acolá, para fazer com que as coisas fiquem um pouquinho mais redondas, para fazer com que você não gaste demais, talvez, para captar cliente, ou talvez não gaste demais numa loja física, que talvez seja desnecessário para você reduzir custo. Como é que você pode melhor dividir as tarefas de tal maneira a conseguir vender esse bem. Porque no fim, o plano de negócio ele vai determinar como é que você vai se posicionar, ou seja, qual vai ser a sua estratégia de negócio. Como é que você quer se diferenciar de outras pessoas que têm um bem semelhante. Então, em todas essas perguntas, você vai conseguir. Você não precisa ser diferente em todas elas, mas talvez em uma pergunta é o suficiente para eu dizer, eu vou fazer algo diferente nisso. No caso, por exemplo, na venda pela internet, quando começou a surgir, era algo completamente diferente. Então, as pessoas não estavam esperando isso aí, mas o resto das perguntas eram muito semelhantes a qualquer loja. A única diferença que tinha é que você vai, ao invés de ter uma loja física, você vai ter uma loja virtual e levar esses bens para o cliente via uma plataforma que intermedia o relacionamento entre você e um cliente que não estão presencialmente juntos. Então, só para finalizar e ilustrar um pouco, como é que você pode ver diferenças? Um dos elementos do plano de negócio é
como você vai atrair cliente. E um desses elementos de como atrair cliente é você ter uma loja em ponto específico, um ponto que não está sendo atendido por outras lojas do nosso setor. Na minha empresa, a gente fez um exercício muito semelhante nisso. A gente pegou o plano do plano piloto, que é onde nós queríamos instalar a nossa empresa, vimos onde estavam nossos concorrentes e potenciais concorrentes, que nós sabíamos que outras pessoas estavam abrindo, e vimos, nesse lugar não tem concorrente. Então, começamos a procurar loja física apenas nesse lugar, porque nós saberíamos que, nós teríamos acesso a uma quantidade de cliente bastante grande pela densidade populacional e sabíamos que nós estávamos mais afastados de potenciais competidores, então muitos dos clientes que ganharíamos, eles viriam para a nossa loja. Então, nós fizemos o igual, talvez, a todos os nossos outros concorrentes, em quase todos os elementos, mas nós tivemos atenção a um elemento que talvez os outros não tivessem, que é onde eu vou instalar minha loja. E nós fizemos um exercício para ver qual é o lugar mais apropriado para instalar essa loja. Um lugar afastado dos demais concorrentes, mas com fácil acesso aonde as pessoas geralmente estão trabalhando, que era mais próximo ao centro comercial. E assim conseguimos nós destacar. E você pode fazer a mesma coisa com o seu negócio, é ver dentre esse leque de perguntas que você está analisando, você está pensando, onde é que eu posso fazer diferente do meu competidor? Será que é um bem levemente diferente do que a concorrência? Será que a maneira que eu estou levando esse bem é diferente, é melhor do que o meu competidor? Talvez eu esteja mais competitivo em custos, ou talvez mais competitivo no trato com o cliente, mas o bem é diferente. Aí esse exercício do plano de negócio vai responder essa pergunta e vai fazer com que você reflita mais e consiga levar a sua ideia de maneira melhor com os seus potenciais concorrentes. A dica de hoje é como atingir o sucesso no setor alimentício. Eu vou dizer que não é fácil e a gente precisa entender como funciona o setor de alimentação. Todo mundo come, isso é verdade. Então o mercado, obviamente, é gigantesco, porque qualquer ser humano vai querer comer. Então o seu mercado em potencial é literalmente qualquer um. Só que é um mercado em qualquer um entra, porque todos, ou quase todos, possuem uma cozinha, ou têm acesso a uma cozinha. Então, se você quer apresentar algo de comer para um cliente, você pode saber que vão ter muitas pessoas querendo fazer a mesma coisa. É um mercado que o pessoal chama de quase nenhuma barreira de entrada, porque é muito fácil entrar. Você consegue entrar de maneira fácil e é muito fácil também você sair. Então é um mercado extremamente dinâmico, é um mercado muito difícil de você conseguir se destacar. Mas não é impossível. Então, é algo que é interessante, é você saber e começar a pensar exatamente como é que você consegue se destacar de outra pessoa que também tem o mesmo objetivo de você, que é saciar a fome do cliente. Como você consegue se destacar? A primeira coisa que você precisa fazer é entender qual é exatamente o seu cliente. O seu cliente é uma pessoa que voltou do trabalho, está com fome e vai pedir por um aplicativo de comida, ou ele é um trabalhador do centro comercial que vai querer pedir alguma coisa para comer, vai sair rapidamente, vai almoçar rapidamente e voltar para o escritório. Ou você talvez tem em mente estudantes universitários que querem pratos mais baratos e têm horários um pouco diferentes da maioria e querem talvez almoçar às 3 da tarde ou tomar café da manhã às 11 da manhã ou jantar às 1 da noite depois da saída do bar. Então você precisa entender onde é que estão os seus clientes, quem você quer realmente atingir. Com isso você facilita a sua vida e sabe mais ou menos direcionar o seu negócio para onde você vai conseguir ter um maior impacto. E a segunda pergunta que você precisa se fazer é, bom, você tem um cliente, como é que eu vou trazer essa minha comida para o meu cliente? Será que eu preciso ter uma loja, realmente um estabelecimento físico, com todos os seus custos que são elevados, mesmo sendo um setor em que muita gente pode participar e de fato participa, os custos de você abrir uma loja de alimentação são elevados. E esses custos, se você considera que é muito difícil você se manter no mercado por muito tempo, talvez você não consiga recuperá-los, porque você fez um teste, não deu muito certo.
Aí você tem todo esse maquinário que você não está conseguindo aproveitar, vai ter que fechar a loja, são mais custos para fechar a loja. Então, você precisa ver exatamente qual é a maneira de você fazer com que seu negócio fique enxuto bastante para conseguir direcionar os seus esforços para onde eles vão ter maior impacto, para realmente atingir aquele cliente que você quer. Não seja muito ambicioso em dizer eu vou querer atingir uma enorme quantidade de clientes. Não, você foque sobre aquilo que você quer fazer. Talvez você queira simplesmente ir para uma praça de alimentação, numa praça da cidade, com um pequeno standzinho de cachorro-quente e oferecer para as pessoas. Comece de maneira humilde para entender como funciona o mercado, para entender quais são as demandas dos seus clientes, o que eles gostam, o que eles não gostam, para você depois realmente dar um próximo passo. Então, a minha recomendação é sempre comece pequeno, veja como você consegue se estabelecer no mercado, como você entende os clientes, como os clientes te percebem, antes de você dar o próximo passo de querer aumentar a escala. E uma coisa que, bom, falando de alimentação, é inevitável, o produto. Você parte do pressuposto que se você está oferecendo comida para outras pessoas, você sabe cozinhar. Ao menos você sabe o básico para conseguir aprender e ir além. E nesse caso, é algo importante a se dizer que treinamento nunca é de menos. Se você quer oferecer alguma coisa, você precisa já planejar que você vai ter que ter algum tipo de treinamento para conseguir oferecer um produto cada vez melhor. Porque você pode oferecer um produto básico, mas se você oferecer um produto básico que qualquer pessoa consiga, seja no mercado, seja fazendo em casa, você não vai conseguir dar um preço muito elevado para ele, porque as pessoas não vão pagar um preço muito caro por algo que eles conseguem facilmente em outro ambiente. Mas se você souber o que estiver fazendo, tiver treinamento, pode ser um treinamento simples de vídeos que você vê no YouTube, pode ser coisa que você está cada vez testando em casa, receitas novas, jeitos novos, equipamentos novos para ver como funciona, coisas novas que você quer oferecer ao cliente, eventualmente você consegue se destacar. Então, comece pequeno para você entender o cliente. Continue sempre sob treinamento, sempre esteja treinando a sua cozinha, teste coisas novas para ver o que funciona, o que não funciona. Aprenda mais sobre o que está acontecendo com seus produtos, sobre por que determinado produto seu é bom, por que determinado produto seu não é tão bom, o que você pode, via treinamento, seja oferecido por instituições oficiais, seja o que você lê, o que você vê, o que você estuda, o que você conversa com outras pessoas, para você conseguir realmente se destacar. Então, comece pequeno, faça treinamentos constantes e, em terceiro lugar, procure entender o que fazem as pessoas, o que fazem estabelecimentos de sucesso. Se você tem um bar, por exemplo, que está sempre cheio, o que atrai as pessoas àquele bar? Por que aquele bar está muito cheio e o bar, talvez de 2 ruas ao lado, não está tão cheio? O que os dois estão fazendo diferente para ter aquela quantidade? E talvez os dois estejam satisfeitos. Talvez um bar está querendo menos pessoas para dar uma sensação um pouquinho mais intimista para os seus clientes, enquanto o outro não. Ele quer um pouquinho mais de gente, para uma algazarra um pouquinho maior, para ter um pouquinho mais de bagunça que atrai essa clientela. Então, estude o setor no qual você está operando. Veja o que outras pessoas... Você está vendendo pão, por exemplo? Vá visitar as outras padarias. Compra o pão dele, prove o pão dos seus competidores. Veja o que eles estão fazendo certo, o que eles talvez não estão fazendo tão certo que você pode fazer melhor. Veja o que está funcionando muito bem com eles para você reproduzir. Afinal de contas, você não precisa reinventar a roda. No setor de alimentação, todo mundo já cozinhou em algum momento, que está no seu setor, todo mundo está fazendo coisas. Então, você pode simplesmente ver o que está funcionando, copiar o que está funcionando e dar algumas alterações para melhorar. E a gente sabe, porque muitas nossas ideias foram copiadas por nossos competidores. E do mesmo jeito, a gente pegou algumas ideias de competidores. É um setor muito dinâmico. Então, você vai fazer com que você pegue ideias boas onde as ideias estão. Então, comece pequeno, esteja sempre treinando para melhorar o que você está fazendo e estude o seu setor para ver o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo de certo, o que as pessoas não estão fazendo de muito certo e onde é que o seu setor está se movendo. Porque se você sabe para onde o setor está movendo, onde a demanda do cliente vai chegar daqui a alguns meses, alguns anos, você pode já antecipar e preparar o seu negócio para conseguir estar lá antes dos seus competidores.
E, finalmente, é inevitável. Você está falando de alimentação, você está falando de serviço às pessoas. E atendimento, independente mesmo se você tem loja física ou não, se você vende na rua, se você vende via uma plataforma específica, se você tem loja própria, o importante é esse trato com o cliente. Você precisa saber como tratar bem o seu cliente, como você dá a melhor experiência que o cliente pode receber, porque ele não está só comprando, não é uma mera transação comercial. Você está dando algo para ele que é razoavelmente íntimo, você está alimentando ele. Nossas primeiras memórias enquanto crianças são de comida, de nossas mães nós dando peito, ou quando ou nossas mães nós dando a comida. As melhores memórias que geralmente temos em redor, na mesa de jantar, conversando, comendo bem, preparar o jantar para familiares. Então, você precisa entender como é que você consegue dar essa melhor experiência para o seu cliente. Você precisa montar, seja a sua equipe ou você mesmo, para fazer com que você consiga passar todo esse amor que você colocou na comida que você está fazendo para transferi-lo para o seu cliente, para que ele se sinta realmente acolhido pelo que você está fazendo, goste da experiência e se torne um consumidor regular. E eu posso garantir, do momento que você conseguiu um cliente que goste do que você está fazendo, aí esse cliente não vai mais te abandonar, a não ser que você, por alguma razão, ou alguém da sua equipe o maltrate, ou ele não tem aquela mesma experiência de antes, de sentir acolhido. Aí você perdeu, o cliente vai ter que repensar novamente as suas práticas para conseguir reganhá-lo de volta. Então, como resumo, para você conseguir se destacar, e eu repito, não é um setor fácil, é um setor muito difícil de se destacar, porque é um setor onde muita gente está competindo, onde muitas pessoas tentam entrar e muitas pessoas acabam desistindo, mas se você quer realmente, não, esse é meu objetivo, então comece pequeno, sempre aprimore o que você está fazendo, procure treinamentos para conseguir ser cada vez melhor no que você faz, procure entender como os seus concorrentes estão operando, quais são as ideias boas que estão no mercado, o que o cliente quer, aonde o mercado está indo e finalmente garanta a ele que ele tenha a melhor experiência possível para ser acolhido e receber todo aquele carinho, todo aquele esforço que você coloca no que você está fazendo, transfira isso para ele.